Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa para a videoaula de hoje de matemática, segmentos proporcionais. Mas antes de começar a nossa aula, acalma, relaxa, eu vou apresentar a nossa equipe para vocês, tá bom? Aí no cantinho do vídeo aqui, a Aline está fazendo a transcrição para vocês no ato e vocês não estão vendo, mas a Aninha está dando um apoio técnico, tá bom? Não esquece, antes de começar a nossa videoaula, pensa logo assim, ó, entrar no Educa PE. Então não pode estar de fora do Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto, sem acento. No final da nossa videoaula de hoje tem um desafio. Resolve o desafio, manda lá para a gente poder referenciar você. Você, professor, e claro, você que está me assistindo. Nono ano, vamos embora, minha aula 42. Bom, gente, a aula de hoje, segmentos proporcionais, uma aula bem mais teórica, mas vocês vão adorar. Vem comigo, ó. Vou te explicar logo a partir da história da matemática, porque é um bom referencial para que você entenda, tá? A ideia de proporção, ela surge em geometria, né, há muito tempo atrás. Nós podemos dizer que é uma das noções mais antigas que a gente tem na história da matemática. Então, é aproximadamente aí no ano 600 a.C., tá? Fato referenciado no nome de um grande comerciante chamado Tales, que morava em Mileto. Por isso a relação Tales de Mileto, tá? Quem mora no interior sabe muito bem do que a gente está falando. É a referência. Mora lá e sabe quem é a pessoa. Então, conta-se que Tales, em suas viagens, uma de suas viagens ao Egito, né? Ele foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Kéops, ok? E essa, aquela principal pirâmide. E aí ele, com conhecimento de proporção, aceitou o desafio e foi lá encarar realmente esse desafio e resolveu com maestria, do jeito que a gente vai te mostrar. Agora, para que você possa se situar um pouco mais, o faraó era o responsável pela construção, Kéops era o grande responsável pela construção da maior das 3 pirâmides de Gizé e a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existente. Claro, muito desgastado, mas a gente está falando de muito tempo aí, tá bom? Então, Kéops era essa imagem mais ou menos aí que nós temos da época, muito aproximada de sua esfinge, tá? Como Tales conseguiu medir a altura aproximada da pirâmide de Kéops? Aí, esse é o segredo. Ele usou o favorecimento da ideia da sombra em função dos raios solares, ao mesmo instante que ele fez um comparativo da proporcionalidade daquele monumento com uma coisa muito simples da época. Vou te mostrar, segue comigo. Ó. Com apenas um bastão, e um bastão na forma, claro, de bambu. Por que bambu, professor? Porque os nódulos do bambu, eles se assemelham a unidades de medidas, eles são aproximadamente iguais, tá? Então, ele aplicou esse conhecimento aos segmentos proporcionais e venceu o desafio. Mas como ele fez? Vê comigo aí, ó, como foi que ele fez. Observa a animação aí. Aninha, bota esse slide para eles seguirem com a gente. Ó, ele só precisou medir a metade do segmento da base da grande pirâmide. Aí ele percebeu a distância, né, da base desse triângulo retângulo. Ele já tinha essa medida real. Comparou essa medida aqui, ó, tá vendo? A distância de A foi para o triângulo imaginário que ele ia calcular a altura da pirâmide, perdão. Então, a partir disso, ele fincou aquela vareta de bambu e o x, a incógnita, a variável, vai ser a altura da pirâmide, que ele não sabe ainda, mas ele pode comparar isso muito facilmente. O bambu lá tem as unidades para que ele possa comparar e usou a sombra para os 2 monumentos, tá? O monumento real em concreto e aí a sua varetinha de bambu para ele medir a sombra e fez um comparativo muito interessante. Então, é a partir dessa ideia, muito simples por sinal, que aí nós chamamos de razão de 2 segmentos de reta, a razão entre o número que as medidas desses segmentos sempre tem a mesma unidade de medida, tá? Essa é uma proporcionalidade. Então, ele fez essa proporção entre a altura do graveto e a possível altura da pirâmide, a distância da base da pirâmide e a distância da base que ele sabia do graveto, assim como a sombra mostrava claramente. Fazendo isso ficou muito fácil. Olha um exemplo aí, ó.
O segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 2 centímetros. Qual é a razão entre eles? O que é que Tales conseguiu encontrar lá? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo, ó. Fazendo a simplificação do número racional, ou seja, da fração. Simplifico ambos por 6, ou seja, 6 dividido por 6, depois 12 também dividido por 6, usando a mesma constante 6 para divisor no numerador e no denominador, eu vou obter um meio, tá? Uma razão, uma proporção aí, ou você pode também usar como número decimal 0,5, porque as respostas numéricas serão as mesmas. Tá tranquilo até aí? Então segue comigo, ó. Razão procurada foi essa, um meio. Então a proporção. Um meio tem a mesma proporção de 6 12avos? Claro que tem. Simplificando você verifica isso, tá bom? Agora existe uma exceção para esse conceito. Mais uma vez se liga aí, nós estamos falando de medidas usando números positivos, primeiramente, claro que são medidas, tá? E a razão entre dois segmentos de números reais positivos. Se o número é real, é claro que eu posso desconsiderar os números incomensuráveis. Professor, que números são esses? Esse daí, ó, a raiz quadrada de 2, tá? Então existe a exceção para a razão entre segmentos. Por isso que você que está no 9º ano vai entender agora por que se aplica a relação para tirar do denominador raízes e a gente faz aquela multiplicação por um fator comum, tá? Da racionalização. A racionalização ela é utilizada justamente porque eu não consigo dar proporcionalidade com o número irracional, porque ele é incomensurável. Professor, o que é incomensurável? Incomensurável? Traz para cá, Aninha, para eu explicar. Ó, a expressão incomensurável, ela é porque raiz de 2, eu tenho um número após a vírgula, né, aproximadamente em 1,43, e os outros demais números, as ordens, elas não se repetem. Então, eu não tenho uma precisão desse número. Se a medida real já não é precisa, você imagina com o número racional. Fica mais difícil ainda, tá? Ou irracional, ok? Exemplo de caso da razão entre dois segmentos. Né? O que é uma escala, por exemplo? A escala é a medida do comprimento no desenho dividida pelo comprimento real, ou seja, uma proporção entre o número que está sendo utilizado como padrão para desenhar e o número que vai ser representado na vida real, tá? A escala indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica, mas ela também pode ser geográfica, tá bom? Então se liga aí, a escala se subdivide e é bom que você entenda disso. Vou trazer já a revisão para vocês, falando um pouquinho sobre isso, o tipo de escalas. Então tem a escala, tá vendo aí no lado esquerdo do teu vídeo? Tem aí, ó, um clipe e um papelzinho para referenciar. Ela é subdividida em escala numérica, onde eu acabei de falar, e a escala gráfica, essa que é usada nos mapas, as escalas geográficas, tá bom? Na escala numérica, eu tenho 3 possibilidades, não esquece. Teu livro didático não está errado. É exatamente isso que eu estou te mostrando. Existem 3 possibilidades. A escala natural, que eu faço um desenho, por exemplo, de um quadro pessoal, minha imagem, então é 1 para 1, e esse objeto é igual ao desenho, é chamado de escala natural. A escala de redução, onde eu faço a planta de uma casa em uma folha A4, por exemplo, uma folha de caderno. Eu consigo reduzir aquela casa imensa num pequeno desenho. Isso é uma escala de redução, onde o objeto vai ser maior que o desenho, ok? E aí, nesse exemplo, é 1 para 50. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros da casa no tamanho real. Fechou? Agora falta o último item de escala numérica que você está aprendendo conosco agora. Presta bem atenção. É a escala de ampliação. Professor, como é que eu uso essa escala de ampliação? Muito, muito fácil. Se você for fazer o desenho de uma engrenagem que está dentro de um relógio de pulso, como é que eu vou fazer esse desenho 1 para 1? Eu não vou conseguir enxergar, então eu tenho que ampliar. Como é que eu quero saber o tamanho ou a forma
ou as características de um vírus, eu vou ampliar. Então, a escala de ampliação, o objeto é menor que o desenho. Fechou? Esses três tipos de escalas numéricas e a escala gráfica trabalha com outros padrões que eu vou te mostrar já já. Então, tá aí o exemplo de se fosse fazer a minha foto, 1 para 1. Se for usar uma planta de uma casa na escala de redução, e se eu for fazer o desenho de uma engrenagem de um relógio muito pequeno, tá bom? Já na escala gráfica que a gente usa para os mapas, essa parte geográfica mesmo dos mapas, eu vou ter que usar uma outra régua especial chamada escalímetro. Use o escalímetro. Professor, não sei o que é o escalímetro, nunca vi na minha vida. Pesquisa sobre esse cara, porque essa ferramenta é muito boa e ela é muito interessante. O escalímetro é dividido em 3 cores. Cada cor correlaciona uma escala de um mapa. É muito legal, muito interessante, divertido aprender sobre isso, tá bom? Dá uma olhada aí, mas eu vou te dar uma dica já já como que você pode rever esses assuntos, ok? Então vem comigo, ó. Resumo geralzão aí da nossa razão entre os segmentos, tá bom? Escala recomendadas, escala de ampliação, natural e redução para vocês. Isso é resumo para você só ter como reflexão do assunto que é razão e proporção de segmentos, tá bom? Então tá aí a escala bem descrita para você, vamos seguir direto. Para vocês quer saber um pouquinho mais? Quer se informar ainda mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela, esse quadradinho preto e branco aí que o pessoal chama de QR Code, tá bom? E você vai baixar um material muito legal, um vídeo muito interessante, onde o cara desenha um patins. E aí ele desenha o patins na escala 1 por 1 para você. Muito legal. Amei esse vídeo, estou passando para vocês, tá? Aí agora não tem para onde a gente fugir. Vamos falar e vamos já trabalhar muito atividades e não tem para onde. Preparo vocês para o Enem. Vamos pegar uma questão do Enem para mostrar como é fácil trabalhar segmentos proporcionais, tá bom? Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou essas 5 árvores em uma mesma malha quadriculada utilizando escalas diferentes, conforme a indicação na figura a seguir. Então, na primeira árvore, 1 para 100. Na segunda árvore, 2 para 100. Na terceira árvore, 2 para 300. Na quarta árvore, 1 para 300. E na última árvore, 2 para 300. Qual dessas árvores, qual dessas realmente representa, né, fielmente a escala? O que está vendo com essas mudanças? Qual delas realmente é a resposta correta? Vamos lá. Item 1, vamos simplificar? Preste atenção, vamos simplificar para vocês entenderem. Ó, o item 1 é 1 para 100, não tenho que simplificar, já está 1 sobre 100, ok? Na árvore 2, 2 sobre 100, se eu simplificar, vai ficar 1 sobre 50, dividindo 2 por 1 dá 1, e 100 por 2, 50, fechou? Deu para entender? Agora eu vou simplificar a árvore desenhada no item 3, 2 por 300. Então, simplificando 2 por 300, vai ficar quanto? 1 sobre 150. Tá tranquilo até aí? Beleza. Então, vamos para o item 4. 1 sobre 300. Não tem que simplificar. Isso é isso, ó. 1 sobre 300. Ok? Aí, vamos para a quinta árvore. 2 sobre 300. Novamente, é claro que vai ter que ficar 1 sobre 150. Preste atenção agora comigo, ó. Muita atenção. O número 1 é a cada centímetro da árvore, ok? E o número de baixo é quanto ela foi aumentada. Se ligou? Deu para entender? O numerador diz em centímetros quanto está sendo desenhado. E o denominador está dizendo quantas vezes ela foi ampliada. Então tá claro, uma questão fácil do Enem. É só reviver a própria estrutura, ou seja, a fórmula de escala. Ou seja, o denominador que tenha maior número é onde a árvore foi ampliada maior que as demais. Simples. Ah, professor, só isso? Exatamente, ó. Todos os numeradores são 1, tá vendo, ó? Agora, qual dos denominadores tem o maior número? Olha direitinho. 1 para 300, item 4, tá vendo? Os outros 150, 50 e 100. Então, quer dizer que a árvore que está 1 para 300, ela foi diminuída, ou seja, ela vai ser ampliada, né, no tamanho real
300 vezes. Então, essa é a resposta. Muito fácil, só isso, não tem cálculo algum, é só simplificações de frações, tá vendo? Muito fácil, vamos lá então. Sejam as proporções, mais uma revisão, tá? Grandezas proporcionais. Saímos de razão, agora vamos para a proporção para que você entenda o todo na nossa aula de grandezas proporcionais. Fechou? Então vem comigo, ó. Sejam A, B, C e D números reais, B diferente de zero e D diferente de zero, porque são números racionais em que o denominador tem que ser diferente de zero, lembra disso? Não vai esquecer? Então vamos lá. Dizemos que se a razão entre A e B e a razão entre C e D são iguais, elas formam uma proporção. Então, para formar a proporção, produto dos meios pelos extremos, não é assim que o professor fala, né? Tu lembra disso? O professor sempre fala desse jeito. Produto dos meios pelos extremos tem que dar a mesma constante. Então, preste atenção. Leia assim, ó. A está para B, assim como C está para D, tá? Esses números, eles são termos de uma proporção, sendo A e D os extremos, B e C os meios, ok? Mas da forma que você multiplicá-los, tem resposta. Então, na proporção A sobre B e C sobre D, tá? O termo D é chamado de quarta proporcional e, na verdade, procura-se o quarto termo. Preste atenção, olha o exemplo aí. 2 sobre 8, 12 sobre D. Então, eu vou calcular justamente a quarta proporcional. A primeira proporcional é o 2, a segunda proporcional é o 8, a terceira proporcional é o 12, a quarta proporcional é a letra D. Então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós temos 2D igual a 8 vezes 12. 8 vezes 12, 96. Esse 2 que está multiplicando o D vai passar para outro membro dividindo, operação oposta, não esquece disso, por favor. E aí, 96 dividido por 2, 48. Achou a quarta proporcional muito fácil. Então, se liga. Toda questão que tiver a quarta proporcional, esse é o modelo para você calcular, tá? Segue comigo agora, proporção contínua. Já vimos razão, proporção, quarta proporcional e agora vamos ver razão, a relação da proporção contínua, tá bom? É a proporção que está escrita de tal forma que os meios sejam iguais. Na proporção contínua, o quarto termo é chamado de terceira proporcional, quando os termos são positivos e eles são ditos como média proporcional ou geométrica dos extremos, tá bom? Segue comigo o exemplo, ó, no slide, preste atenção. Terceira proporcional é a letra C, lembra dela? E B vai ser a média proporcional ou geométrica, fechou? Vamos lá, dizemos então que o termo B é a média proporcional desses termos, tá ok até aí? Vamos lá então comigo para a revisão geral. Como foi que nossa aula foi distribuída? Nós vimos proporção a partir da história da matemática e eu falei do representante Kelps, onde Tales de Mileto fez o cálculo da altura da pirâmide com muita exatidão. E aí nós vimos que na proporção a razão ela pode ser dividida entre um número racional A sobre B, com exceção de quem? Justamente do número irracional, tá bom? E esse número irracional não pode estar sendo representado, ele fica de fora, não esquece, são incomensuráveis. Também na própria razão a gente viu que produtos meios pelos extremos fazem um cálculo daquilo que a gente precisa calcular, primeira, segunda, terceira ou quarta proporcional. Na proporção contínua, nós verificamos isso claramente no exemplo. E, claro, a quarta proporcional foi aí calculada recentemente. Então, você quer saber um pouquinho mais de produtos e meios pelos extremos? Quer saber mais dessa relação? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí e baixa o material para você ter mais acesso a informações ainda muito importantes para vocês, tá bom? Então, em uma proporção, produtos e meios pelos extremos, ele é chamado de propriedade fundamental da proporção. Fechou comigo? Vamos fazer exercício e não esquece meios extremos. Vamos lá, a atividade agora. O número de dias gastos numa construção de um muro é diretamente proporcional ao número de operários empregados nesse serviço. Por quê? Por que será? Preste atenção, vamos fazer um exemplo a partir dessa questão, tá? O muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários para a construção desse mesmo muro se fossem utilizados 12 operários? Percebe? Se eu aumento o número de operários,
é claro que vai automaticamente diminuir o número de dias. Percebeu a inversibilidade? Ou seja, aumentei o número de funcionários, o tempo de dias aí é obrigatório diminuir, não vai aumentar, não é proporção direta, tá bom? Então segue comigo. O exemplo aí que a gente está colocando dentro da questão para você entender. 8 está para 12, assim como 30 está para x, fechou? Sabendo que se eu aumento um, o outro vai diminuir. Então, mais operários, menos dias. É inverso. Por isso que o número de dias gasto na construção de muro é diretamente proporcional ao número de operários empregados no seu serviço. E aí, isso acontece por quê? Preste atenção comigo, ó. Ele não pode ser, ele tem que ser inversamente proporcional. Por quê? Porque multiplicando o número de operários por um número real, diferente de zero, o número de dias gastos fica dividido por esse número. Preste atenção, ó, naquele quadrinho que a gente fez, ó. 8 vezes x, 12 vezes 30. Vamos dizer que a gente usasse isso como referência, ó. Presta bem atenção. 8 vezes x igual a 12 vezes 30. 8x igual a 360. 360 dividido por 8 dava 45. Como é que pode? Me explica. Tem lógica eu contratar mais funcionários e aumentar os dias de trabalho? Não tem. Por isso é inversamente proporcional. Tá provado? Deu para entender claramente? A partir do nosso teste? Então, o número gasto na construção de um muro é indiretamente proporcional ao número de operários. Ou seja, quanto mais operários, menos dias, tá? Agora vamos para questões diretamente proporcionais. 4 torneiras enchem um reservatório em 10 horas. Quantas horas levarão 7 torneiras para encher 2 tanques? Presta bastante atenção. Esse é um desafio que eu vou deixar para vocês, tá bom? E eu quero que vocês respondam esse desafio e mandem para o Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Fechou? Já sabe como fazer? Olha, ela é diretamente proporcional, se liga aí, tá? 4 torneiras e um reservatório em 10 horas. Quantas horas 7 torneiras encherão 2 tanques? Se liga aí que agora aumentamos o número de torneiras, também aumentamos o número aí de tanques, tá? E é claro que a hora tá aí no intervalo para que você saiba usar perfeitamente. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo até agora? Então vem comigo que eu vou fazer uma revisão contigo, tá? Para aí só um pouquinho, tá? Aninha, traz para mim que eu vou fazer uma revisão para eles. Ó, presta bastante atenção. Deixa eu trazer aqui para vocês um slide para que vocês entendam lá a nossa revisão, tá? Comigo aqui, ó. Nós começamos a história da matemática porque é essencial. Há muito tempo é utilizado grandezas proporcionais. Já provamos para você e você não vai deixar de utilizá-la. Faz parte do dia a dia, ok? Ela é um número racional, mas ela não trabalha com números incomensuráveis, número irracional. Eu não trabalho com raízes, tá bom? Tá claro isso? Ela faz, para a resolução dela, eu preciso fazer produto dos meios pelos extremos, ou tanto faz produto dos extremos pelos meios. Ela é uma proporção contínua quando há uma constante entre as razões. Tá tranquilo até aí? E a quarta proporcional é esse valor aí que está no denominador, círculo vermelhinho aí na letra D. Até aí, perfeito? Bom, a partir daí é cuidado e muito estudo para que você pratique bastante e a gente possa realmente fortalecer esse caminho, ok? Ficou bem tranquilo para você? Se liga que nós vamos estar amanhã resolvendo outros probleminhas sobre grandezas proporcionais, tá bom? Fechado o acordo? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.